Olá, estimados! Estamos aqui mais uma vez e hoje a gente começa uma série de aulas que tem mais a ver com a parte gramatical do nosso material, começando pelo novo acordo ortográfico. Esse assunto dentro da língua portuguesa que já causou tanta polêmica, né, sobre a sua utilização, a sua eficácia, a sua validez, mas que hoje é oficial e a gente tem que seguir dentro de todos os parâmetros que foram impostos pelo acordo. E este justamente o nome, é um acordo ortográfico. Tem muita gente que fala nova regra ortográfica. Não é, tá? É o novo acordo ortográfico da língua portuguesa, porque realmente é um acordo entre governos. Então, na década de 90, quando começou a se esboçar esse acordo, os países que falam língua portuguesa ou que têm a língua portuguesa como língua oficial, fecharam um acordo para que unificasse, para que se simplificasse alguns termos, alguns pontos de sinais ortográficos, para que ficasse parecido. Então, nós temos Brasil e Portugal, claro, e mais 7 países da África que têm esse acordo aí. E depois de assinado, nós tivemos 5 anos para nos acostumar, para as editoras trocarem os livros, para os textos clássicos serem reimpressos, e aí não podia cair em concurso, não podia cair em prova, e depois de 2016, aí valia mesmo, tinha que ser aplicado em qualquer esfera, tanto da escola quanto do governo, como linguagem oficial. Então, já tem 3 anos aí, mais de 3 anos que a gente tinha para acostumar e não conseguimos, né? E aí, nós vamos falar um pouquinho, então, sobre o que aconteceu com com a língua portuguesa depois desse acordo, tá? Então, vamos começar falando o seguinte, tem muito, já vi em provas, concursos e até mesmo na fala popular que teve mudanças no jeito de falar das palavras. Não teve mudança na fonética das palavras, mas de algumas escritas, ou seja, da grafia, tá? Então, falar continua a mesma coisa. O que mudou foi o jeito de escrever e um grande exemplo disso, talvez o maior, seja o trema. O trema, os 2 pinguinhos em cima do U, nas sílabas tipo G para virar Gue, Gui para virar Gui, Que para virar Que. Não tem mais o trema. Muita gente fala assim, Ju, eu já não usava antes, então agora, né, perdeu muita coisa, mas acontece que você não vai deixar de falar o Gue, o Gui. Então, pinguim não tem mais trema, mas você não vai falar pinguim, não mudou a pronúncia. Então, consequência não tem mais trema, linguística, linguiça, 50 palavras que tinham o trema para transformar essa sílaba em que, qui, gue, gui, não tem mais, certo? Se você vir em algum lugar trema em palavras, substantivos próprios, né, nomes, alguma palavra estrangeira, é porque obedece à língua estrangeira. Então, o sobrenome, por exemplo, da Gisele Bündchen, né, esse U, ele tem o trema, mas porque é de outra língua e aí vai se transformar em bi, em i, essa letra U. Mas aí não se mexeu em nome próprio, tá? Em substantivo próprio. Bom, vamos falar separando pelos acentos, quanto à acentuação, tá? Primeiro, o acento agudo. O acento agudo, né, da sílaba tônica, da sílaba forte de palavras tipo água, pé. O que aconteceu? Caiu de tudo? Não. Ela não existe mais em palavras terminadas em eia, oia e oide, por exemplo. São palavras que na sílaba final, que eram acentuadas, têm o ei e o oi. Então, ideia não tem mais acento, assembleia, joia, paranoia, trapezoide, humanoide, heróico. Então, tem que ser esse ei e esse oi na sílaba final. Professora, caiu de chapéu? Não é de el, é de oi. E de plural chapéis? Não é de ei, é de eia, tá? E aí,
você não tem mais o acento agudo, mas também não vai falar ideia, joia, jiboia, vai continuar com a pronúncia como sempre foi, tá? Também, nesse acento agudo, tem aquela chamada, as palavras que são do acento diferencial. O que era isso? Muita gente também nem usava. O acento diferencial eram em palavras que tinham a escrita igual, mas eram de classes gramaticais diferentes. Então, por exemplo, o para. Para, a gente tem o para de verbo, por exemplo, todo dia ele para, verbo, na mesma vaga, ele para. Esse para tinha acento para diferenciar, por isso o nome do para é conjunção. Então, eu estudo para passar. São classes gramaticais diferentes. Um é verbo, ele para. O outro é uma conjunção de finalidade. Estudo para passar. Não tem mais essa diferença, então não tem mais o acento agudo no para de verbo. Pelo também é um exemplo, pelo, né, de pelo de pessoa, pelo de animal, tinha o acento circunflexo, o famoso chapeuzinho. E existiu pelo, preposição, para, por mais o, né? Então, eu me apaixonei pelo estudo da língua portuguesa. Não tem mais o acento circunflexo no pelo substantivo, pelo de animal. Polo também não tem mais acento, porque você tinha lá o polo dos polos, né? Polo norte, e polo de instituição, de local. Então, dirija-se ao polo mais próximo da sua residência. Não tem mais acento. Então, esse é o chamado acento diferencial, que não existe mais. Todas as palavras, tanto de substantivo quanto de outra classe, são escritas sem acento, tá? O acento circunflexo, a gente tem aí quando tem uma palavra em que tenha duas vogais e ou o. Então, a maioria é verbo, mas nos substantivos, por exemplo, enjoo, né? A gente não consegue falar certinho enjoou, mas enjoo é com dois os, tinha o acento circunflexo no primeiro o, hoje não tem mais. Enjoo sem acento. Voo de avião, voo de ave, com acento circunflexo antes, agora também não tem mais, por conta dos dois os, né? Verbos, a maioria verbos terminados em M, por exemplo, crer. O verbo crer, ele crê, continua com acento circunflexo. E no plural, eles creem. São dois es. Não tem mais o acento circunflexo no primeiro e. Verbo dar, né? Tomara que eles deem resultado. Também não tem mais acento. O que mais que tem desse tipo de verbo? Doar, no primeira pessoa, no presente, eu. Eu sempre dou uma parte dos meus rendimentos. Então, não é de dar, dou, mas de dou, com dois os, também não tem mais o acento circunflexo. Então, dois es e dois os, caiu o acento circunflexo. Cuidado com o verbo ter. Muita gente confunde e acha que não tem mais acento circunflexo no verbo ter quando ele é plural. Então, o acento circunflexo do verbo tem é marca de plural. Uma pessoa, singular, ele tem, você tem, ela tem, sem acento. Quando é plural, eles têm, vocês têm, com acento circunflexo. Mas são dois es? Não, é um e só. Então, continua, porque não são dois es, mas é marca de plural. O que caiu foi do verbo ler, porque aí no presente, no singular, ele lê, acento circunflexo, você lê, acento circunflexo porque é um e só. E eles leem, né? Com dois es, também não tem mais o acento circunflexo, certo? Também, quando se fala de nova ortografia, eu acho que o que mais causa problema aí nisso tudo é a questão do hífen, da hifenização. Então, eu ouvi assim no começo, quando começou a se falar desse acordo, que ia cair o tracinho, que ia cair o hífen das palavras, de todas as palavras da língua portuguesa. Não, tá? O que caiu foi o hífen, em alguns casos que a gente vai ver,
com palavras formadas por prefixo. O que é um prefixo? Prefixo é aquela partícula, é aquele pedacinho de palavra que se coloca antes de um substantivo, de um verbo, para transformar essa palavra, para dar outro significado para ela. Ela sozinha, essa partícula, o prefixo, não faz mensagem, tá? Então, só para diferenciar, muita gente me falava assim, ai professora, não tem mais tracinho em guarda-roupa, não tem mais tracinho em beija-flor, né? Não, peraí, guarda-roupa e beija-flor são substantivos compostos por duas palavras que separadamente formam mensagem, né? Então, guarda, pode ser guarda, guarda material, pode ser guarda, guarda de trânsito, né? Beija, beija, vai lá e beije alguém, do verbo beijar. Então, essas são palavras compostas. O prefixo sozinho não tem mensagem. Então, por exemplo, ante. Eu sei que ante significa algo contra, mas sozinha essa parte da palavra não transmite mensagem. Eu preciso de um complemento, né? Então, anticonstitucional, antirracismo, anticoncepcional, antiderrapante, antiético, certo? Então, o que caiu? Caiu quando a palavra que tem o prefixo começa com a mesma letra do prefixo, tá? Então, o caso clássico é o quê? O micro-ondas, certo? Micro é um prefixo. Ondas começa com O. Micro termina com O. Então, eu mantenho o hífen no meio delas, tá? Do resto, então, micro-região. Se a palavra seguinte começar com R ou com S, vai dobrar essa letra. Então, micro-região. Região começa com R, dobra, micro-região com 2 R's. Mini-saia. Mini é um prefixo, saia começa com S, dobra o S, mini-saia com 2 S's, tá? Do mais, se a palavra não terminar com a mesma letra que começa com a outra, juntou tudo. Então, antiético. Anti termina com I, ético começa com E, junta tudo. Autoajuda, autoescola, tudo junto. Antiderrapante, anti termina com I, derrapante começa com D, tudo junto, né? Autoanálise, mas é vogal, não tem nada a ver. Auto termina com O, análise começa com A, tudo junto. Comecem a reparar por aí, por exemplo, a autoescola, quantos muros pintados, quantos anúncios, quantos panfletos, a autoescola tá tudo junto, que é o correto, caiu o hífen, certo? Só não caiu quando termina então com as mesmas letras ou quando a palavra seguinte começa com H. Então não importa a palavra, não importa o prefixo, se o substantivo começar com H, mantém-se o hífen. Vamos lembrar do caso, por exemplo, de antialérgico e um nome mais técnico, né, médico do antialérgico, que é antihistamínico, certo? Antialérgico começa com A, o alérgico. Anti termina com I, tudo junto. Antihistamínico começa com H, o histamínico. Então, por conta disso, mantém-se o hífen. É por uma questão de pronúncia só. Super-herói. Super é um prefixo. Herói começa com H. Mantém-se o hífen só porque herói começa com H, tá? Então, você tem aí no nosso material uma lista de exemplos. Essa foi uma explicação aí geral de que não é todo o hífen que caiu, é apenas das palavras que têm prefixo, que o prefixo termina com a mesma letra que começa a outra, mantém. Se a palavra começa com H, mantém. E se a palavra tiver R ou S, ela vai dobrar. Eu falei do antirracismo, né? Nós temos leis antirracismo hoje. Antirracismo começa com R, dobra-se, fica com 2 R's. Então, verbos, gente, não caiu, né? Ai, vende-se, caiu o hífen. Fala-me, caiu o hífen. Não, não. O verbo, ele precisa desse tracinho para fazer o pronome, né? Fala-me, para mim. Só caiu com palavras que têm prefixo, certo? E aí, nesse meio todo,
a gente tem a informação também de que no alfabeto acrescentaram-se as letras W, Y e K, que a gente sempre usou, mas ela não fazia parte, essas letras não faziam parte do alfabeto da língua portuguesa. Mas como nós já temos muitas palavras utilizadas, mesmo que emprestadas de outras línguas, né? Quilo, quilowatts, karatê, foi incluída, então, foram incluídas essas 3 palavras como parte do nosso alfabeto, certo? É isso, qualquer coisa, então, entre em contato com a gente, manda um e-mail para mim e acho que a melhor forma de estudar o novo acordo ortográfico é, depois de ler, então, essas regras de mudança, de alteração, é você começar a perceber nas suas leituras, seja no meio físico, jornal, xerox, revista, ou no meio virtual, internet, textos, um blog que você gosta, começar a perceber se essas palavras com prefixo e com acentuação e com trema estão escritas da maneira dentro do novo acordo ortográfico ou antes do novo acordo ortográfico, porque aí são textos de publicação mais antiga, certo? Então, a gente se vê até a próxima aula.